chamamos ao palco Carol Lasson para falar sobre planejamento tributário pré-imigratório e proteção patrimonial, a ser ministrado por Bia Vogel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Queria também agradecer a presença de todos. Obrigado pela presença das autoridades. E eu acredito que essa experiência do ECOM, que já é o segundo ano que está acontecendo, ela é muito válida e traz muita credibilidade para vocês, empresários aqui no Brasil, que querem abrir as portas para um novo mercado, e para nós também. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui e poder estar compartilhando a informação que nós temos em relação aos Estados Unidos, em todas essas áreas que viemos abordar os temas aqui. E estamos de portas abertas para essa troca de experiência. Tudo que escutarmos será muito bem-vindo e muito obrigada. A gente aprende muito com vocês, porque nós temos muitos clientes que precisam desse apoio também aqui. E a distância, às vezes, incomoda um pouco, né, Carol? Para a gente achar parceiros aqui para tornar viável também os negócios dos nossos clientes que estão lá. Então, esse eixo Brasil-Estados Unidos-Brasil, ele é muito válido para todos nós. Vou começar o painel. Carol, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o perfil do imigrante, né, de 10 anos para trás para agora. Como que você pode descrever o perfil do imigrante que está chegando nos Estados Unidos hoje? Bom, eu estou nos Estados Unidos há quase 25 anos, então eu acompanhei assim várias fases da economia, e isso, dependendo de como a economia estava, resultava na diferença do perfil dos imigrantes que iam para lá. Então, quando a gente fala lá de 1999, de 2000, a maioria dos brasileiros que iam para os Estados Unidos, eles iam em busca de oportunidades de uma vida melhor. Profissionais da área da saúde, profissionais formados em direito, profissionais de todas as áreas aqui no Brasil, porque a situação do país não permitia um desenvolvimento, então, por uma questão de sobrevivência mesmo, as pessoas acabavam imigrando. De uns 10 anos para cá, esse perfil mudou bastante. Então, hoje nós temos grandes empresas, grandes investidores, empresários que se mudaram, estão em processo de mudança para os Estados Unidos. Então, quando a gente fala de empresas estabelecidas, de negócios já bem-sucedidos aqui, é muito importante levar em consideração que nós estamos falando de um país completamente diferente em termos de economia, de tributação e de imigração. Então, é muito importante o trabalho que todos nós estamos aqui para fazer hoje, que é falar, em geral, sobre o planejamento pré-imigratório. Eu sou especialista na área do tributário, de reestruturação e de internacionalização de empresas, mas o planejamento pré-imigratório não envolve somente a parte de pensar em um visto para ir para os Estados Unidos ou de adquirir um imóvel. Tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Então, o planejamento ele tem que ser feito por etapas. Decisão para onde você vai se mudar, para qual estado, porque nós temos diferentes formas de tributos em cada estado, qual o tipo de visto que você vai aplicar, que região você vai morar para aquisição de um imóvel, você tem ativos aqui no Brasil, qual é o impacto de deixar esses ativos aqui. Então, é muito importante levar em consideração um planejamento pré-imigratório para o sucesso da sua vida e para aqueles que são empresários, para o sucesso do seu negócio também, para que vocês não sejam impactados e sejam pegos de surpresa com uma legislação que é completamente diferente, um estilo de vida também, que, apesar de sermos um número muito grande de brasileiros nos Estados Unidos, temos uma rotina diferente, né? A nossa vida, tanto no aspecto de escola, casa, filhos, trabalho, é bastante diferente. Então, ter um conhecimento antes da mudança e estar preparado é fundamental para evitar problemas no futuro que, às vezes, são irreparáveis. A gente percebe que muito se fala da imigração em si, né, dos vistos, né, possíveis, mas a gente tem recebido muitos clientes que são surpreendidos, né, com o planejamento tributário, por não terem feito, né, não terem pensado no planejamento tributário. Então, o planejamento tributário pré-imigratório ele é fundamental. E quais são as implicações fiscais para residentes brasileiros que desejam se mudar para os Estados Unidos, as comuns?
O maior problema que o brasileiro enfrenta quando ele não tem um planejamento pré-imigratório, é muito comum, porque as pessoas ainda não têm acesso a essa informação que é tão importante, é em relação à bitributação. Os Estados Unidos ele tributa globalmente e de uma forma a qual até que receitas que foram auferidas no Brasil e não foram distribuídas para os seus sócios, elas são tributadas também. Então, tem que levar em consideração o todo, tudo que a pessoa tem aqui no Brasil, se ele é sócio de uma empresa, se ele possui imóveis, se ele possui investimentos em corretoras, porque tudo isso em conjunto tem que ser analisado para que a estrutura criada ela seja realmente eficiente. Porque o cliente às vezes se preocupa em falar pessoa física, mas ele esquece que ele é um empresário, ele esquece que ele tem investimentos. E muitas vezes o impacto da participação societária no Brasil ele é até mesmo maior do que a bitributação na pessoa física. Então, o essencial e o ponto assim que todos devem ter conhecimento é em relação à tributação que é global e nós não tributamos somente as receitas que serão auferidas lá. E como que o empresário consegue manter as atividades no Brasil sem impactar de uma maneira que torne inviável, né? Ele migrar e manter as atividades aqui? É sempre possível através de um projeto de reestruturação. Então, por isso que eu mencionei que é muito importante a gente entender o todo, participações em empresa, etc., etc., porque nós precisamos, às vezes, reestruturar o que existe no Brasil. Então, um exemplo. Então, você muda hoje para lá com a sua família e você tem uma empresa a qual você e o seu marido participam e vocês vão deixar a empresa trabalhando aqui porque o negócio está indo bem, só que não vão distribuir lucro. Então, normalmente, a pessoa pensa, não tenho problema. Só que não é bem assim. Nós temos uma legislação que foi iniciada em 2019, a qual, mesmo os lucros não distribuídos, são tributados. Muito semelhante com o que a MP, a 117123, está propondo aqui no Brasil. Então, essa reestruturação, essa reorganização, às vezes, começa aqui. Então, eu tenho que estar em contato com os contadores aqui, com os advogados tributaristas, para entender de qual forma é possível eu fazer uma substituição do sócio da empresa. Então, para vocês entenderem um exemplo, na maioria das vezes, o que a gente faz, a gente trabalha muito com a parte de proteção patrimonial. Então, a gente tira o sócio da empresa, a pessoa física, e essa participação ela é substituída por uma participação de pessoa jurídica americana, o qual ela tem vários benefícios fiscais. Uma coisa é você, CPF, ser sócio da empresa, outra coisa é um CNPJ participar do seu quadro societário no Brasil. Então, qual é a importância de fazer isso com uma antecedência? Tem pessoas que estão no Simples e não podem fazer essa alteração de imediato, precisam mudar para um lucro presumido, ou, em alguns casos, até durante o planejamento, a gente descobre que a pessoa já não deveria mais estar sendo tributada como lucro presumido, já deveria estar no lucro real. Então, essa avaliação e esse acompanhamento para que a gente consiga reestruturar aqui no Brasil, normalmente a que acontece primeiro, ela é muito importante, porque senão o tempo ele não é suficiente para a gente fazer isso sem que você sofra nenhum tipo de impacto. Porque do momento que você se tornou um residente fiscal, exemplo, aqueles que pegam o visto aqui no Brasil, por exemplo, um EB2NW, um EB3, um EB2, eles já vão para lá como residentes, porque eles já entram com um green card. E hoje a gente tem uma parceira que vai explicar essa parte migratória para vocês aqui também. Então, entrou, eu já estou residente. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer troca de estrutura, eu vou ser impactada. Então, é essencial que isso seja feito com um tempo de antecedência para que a gente consiga fazer toda essa investigação em termos de Estados Unidos e Brasil e de qual forma minimizar. E, na maioria das vezes, né, os resultados são assim, são incríveis. As pessoas falam, nossa, tive um amigo que abriu mão do green card. Será que era necessário? É porque a pessoa não fez antecipadamente. Não fez antecipadamente ou não falou com um consultor que realmente conhecia do assunto para poder orientá-lo de forma correta. Quando a gente fala de tempo, tem um tempo ideal para se fazer esse plano, para iniciar essa conversa? O quanto antes é o melhor, né? Mas que a gente puder recomendar pelo menos 6 meses antes, então você já sabe que você já está num processo, já está pensando. Então, 6 meses antes seria assim um tempo bom, mas, se possível, com um pouco mais de antecedência. Porque várias situações também têm que ser replanejadas aqui no Brasil, porque com a saída, por exemplo, de um sócio que é gestor, de qual forma essa empresa vai continuar suas operações para que continue com os resultados que estão bons hoje. Eu percebo muito que, hoje em dia, como o assunto ficou mais latente, né? Muitas pessoas fazem a estruturação, fazem a consultoria para entender os impactos e até ver se vale a pena ou não a imigração, né?
E as estratégias tornam isso possível com mais tranquilidade, né? O imigrante ele fica mais tranquilo quando está tudo planejado e estruturado. Que não são todos, né, que têm essa preocupação. A gente tem aquela pessoa que fala o preocupado, o que não é nada preocupado e o muito preocupado. Então, aquele que não é nada preocupado, ele normalmente já está lá. Eu recebo várias pessoas que já estão lá, tipo, há 2, 3 meses, já estão com green card. E agora? Então, existem estratégias que você sabe que não adianta depois da mudança. Então, você tem um período entre a sua residência no Brasil e não residência nos Estados Unidos, que esse período ele é essencial para a transferência de ativos, para a apreciação de bens, para que você não esteja sujeito a um ganho de capital lá. E várias outras estratégias que perdeu a data, não tem mais como voltar. São oportunidades únicas e só acontecem no momento antes de você adquirir a sua residência fiscal. Eu vejo muitos clientes perguntando quando eu faço a minha saída definitiva do Brasil, se faço a minha saída definitiva do Brasil. Você tem algum conselho assim, para esse pensamento? Essa é a pergunta assim, mais... não mais difícil, né? Mas que as pessoas elas sempre ficam, mas será que eu posso? A gente sabe que não é muito falado aqui no Brasil sobre saída definitiva. Então, qual é o maior impacto? Eu vou morar nos Estados Unidos, adquirir a minha residência lá e continuo como residente aqui. Aqueles que são na área de contabilidade sabem que o Brasil também tributa receitas do exterior. Então, se você tem um aluguel no exterior, se você tem uma empresa que te pagou dividendos, aqui no Brasil também é tributado. Então, não podemos pensar também, resolvi tudo nos Estados Unidos e agora no Brasil. Nós temos histórias de pessoas assim bem conhecidas aqui, que jogaram em times fora do Brasil, ou propaganda, né? Artistas trabalhando, e que no Brasil, porque não estavam residindo, não estavam declarando essas receitas, e que hoje estão num processo judicial junto à Receita Federal Americana, por não terem informado as receitas lá. Agora, imagina a gente falando de um jogador de futebol, qual o valor dessa receita e qual o impacto aqui no Brasil, para ele tendo que declarar tudo que ele ganhou em dólar, em euro, no resto do mundo. Você consegue, então, Carol, resumidamente, falar que com o planejamento a imigração pode ser segura e os empresários conseguem manter a fluidez dos negócios deles aqui? Sem dúvida, porque a imigração, quando a gente fala de visto, né, é um ponto muito importante, também essencial, mas quando a gente fala de imigração e se tornar um residente fiscal, para que o negócio da pessoa e o patrimônio dela também esteja protegido aqui e esteja seguro contra essa tributação que não existe, essa bitributação que existe entre Brasil e Estados Unidos e que não existe acordo fiscal, mas existe acordo de compensação, ela é sem dúvida fundamental, e você vê que os clientes, aqueles que estão tendo resultado, estão desenvolvendo, foram aqueles que se planejaram com antecedência, estão mantendo suas atividades aqui no Brasil e muitas vezes, depois das ideias e estratégias, de uma forma até mais lucrativa. Ampliando. Porque quando a pessoa sai do país, eu estou acostumada a trabalhar com o mercado, que é o brasileiro, e você começa a entrar em outro mercado, outras oportunidades aparecem, você adquire outros conhecimentos, os quais você traz para implementar no Brasil e o que ajuda no desenvolvimento da empresa aqui. A gente percebe que todas as consultorias de planejamento tributário pré-imigratório levam para uma consultoria de proteção patrimonial, que é fundamental e é um assunto que você sempre fala, ninguém gosta de falar disso, mas é necessário. Então, puxando já o assunto para a proteção patrimonial, existem muitas estratégias, né, Carol, que podem ser aplicadas. Muitas estratégias falando de proteção patrimonial. E quando a gente se preocupa tanto com a proteção patrimonial, o cliente pergunta, mas por que vocês estão tão preocupados com a minha sucessão, com o que vai acontecer ali para frente? É porque os Estados Unidos tem uma alíquota de imposto de sucessão de 40%. Então, do momento que você se torna residente, todo o seu patrimônio global está sujeito a esse processo sucessório. E como aqui no Brasil ainda não é muito clara a legislação em relação a holding patrimonial, trusts, que é uma estrutura que a gente usa bastante lá, o brasileiro não está familiarizado a falar desse assunto e não tem essa preocupação, mas é uma das nossas maiores preocupações. Então, a gente pensa no pré-imigratório, bitributação pessoa física, sucesso das empresas que ficam no Brasil, prosperidade daquelas que você vai abrir lá, e, num conjunto, no final, entendendo de qual forma isto vai agregar para que eles tenham uma vida tranquila. Obviamente, vai pagar imposto. O imposto nos Estados Unidos existe uma alíquota maior do que aqui, mas a gente sabe para onde esse imposto está indo, e, como residente fiscal, é essencial ser um contribuinte para que você consiga usufruir de todos os benefícios que o país pode estar te oferecendo.
As estruturações de proteção patrimonial para um investidor, vamos colocar a situação de quem não vai emigrar, ele somente vai investir nos Estados Unidos. Você falou de 40%, que é diferente da alíquota para quem já mora lá. Então, muitas pessoas não têm essa ideia, acabam comprando um imóvel, fazendo investimentos na pessoa física. Qual que é o impacto que essa pessoa vai sofrer, Carol? São vários, não só o do processo sucessório, como a gente acabou de mencionar, que eu ia continuar com outro pilar que é muito importante, mas eu passo novamente. Em relação a... Diferença, por exemplo, só um investidor. Eu não vou emigrar para os Estados Unidos agora, nesse momento. Perdão. O que é muito comum, é que eu estava pensando num exemplo e eu me perdi aqui com o meu raciocínio. É muito comum o brasileiro fazer investimento em imóveis nos Estados Unidos, né? Então, ele às vezes nem vai se mudar, mas eu quero uma casa de férias, ou eu quero ter uma rentabilidade em dólar. E algumas pessoas, hoje já nem tanto, elas compravam esses imóveis em nome de pessoa física, sendo não residentes. Então, o não residente tem uma tributação completamente diferenciada do residente. Então, tanto no momento da compra, no momento da venda, no momento da tributação da rentabilidade dos aluguéis. E se a pessoa não cria uma estrutura jurídica para se proteger deste impacto, o investimento torna-se inviável. Então, é por isso que escuta-se falar as pessoas, principalmente no passado, que investir nos Estados Unidos não é bom, você paga muito imposto, você vai deixar o imóvel para o governo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Existe, sim, uma legislação que ela é muito mais agressiva do que a brasileira em relação à sucessão, mas o brasileiro, se ele não estiver protegido de uma pessoa jurídica, ele tem uma exposição muito grande e é praticamente impossível a gente evitar os impactos da venda, que se um não residente tendo um imóvel na pessoa física vende um imóvel, no momento da venda existe uma retenção automática de 15% do valor total da venda, não é do lucro. Então, imagine o impacto se você vai fazer um reinvestimento, ou se você está precisando do dinheiro para alguma coisa, de qual forma você perde tanta liquidez aí devido a estar numa estrutura incorreta. Então, para a compra de imóvel, normalmente a gente recomenda as estruturas americanas para essa aquisição, para evitar esse tipo de problema. Tem que existir uma tributação específica para que a empresa não acabe passando isso para os sócios e a tributação também aconteça. E, no caso daqueles que querem fazer investimentos financeiros, é muito importante a proteção através de uma empresa offshore. Porque a empresa offshore, como aqui no Brasil muitos falam, é uma coisa mal vista, é uma coisa errada. Nos Estados Unidos, não. E no mundo, não. Então, o mundo todo usa empresas offshores para fazer planejamento, tanto tributário como sucessório, muitas vezes como previdenciário, devido aos benefícios fiscais que alguns locais oferecem. Então, o investidor investindo através de uma offshore, ele tem benefícios no sentido de a maioria dos ganhos auferidos não são tributados nos Estados Unidos, porque eles pertencem ao offshore, não a você. Então, você elimina também um problema aqui no Brasil. Eu percebo que a maior insegurança dos brasileiros, quando a gente fala de estruturações corporativas, está correlacionada com como a jurisprudência aqui no Brasil age, né? Então, a jurisprudência, às vezes, aqui no Brasil, ela ultrapassa os limites das corporações e acaba afetando a pessoa física. Nos Estados Unidos, isso tem uma segurança muito maior, né, Carol? Exato. Foi muito bom você complementar com isso, porque, quando a gente fala de estrutura jurídica, a pessoa sempre já demonstra esse medo, mas lá no Brasil não vale nada, praticamente, a minha personalidade jurídica. Qualquer problema que venha acontecer, isso é transferido para a pessoa física dos acionistas. Lá, nós temos uma lei de responsabilidade limitada dentro das empresas, que ela é praticamente inquebrável. Não existe, se você for procurar em Google, em corte, você vai procurar casos os quais a Receita ou a Corte Americana conseguiu passar esta barreira da jurídica entrando no patrimônio da física. Então, por isso que, para a proteção patrimonial, é fundamental criarmos estruturas jurídicas, dependendo do caso e do patrimônio, não é somente uma estrutura de abrir uma empresa americana e você entrar no quadro societário. Então, pensando em sucessório, a gente tem que ter uma empresa americana, temos que agregar a esta empresa americana como uma sócia, uma offshore, na maioria das vezes, para que você esteja realmente 100% protegido contra a sucessão, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque o imposto realmente é muito alto. Muitos brasileiros querem entender sobre proteção patrimonial quando a gente fala de sucessão, por conta também das leis trabalhistas aqui no Brasil. Isso amedronta muita gente aqui, e lá não acontece, né, Carol? Lá realmente as entidades são respeitadas. Então, tem muitas pessoas levando os ativos
para o exterior, fazendo a estruturação de offshore com uma forma de proteger o patrimônio, né? Hoje eu tenho visto bastante aqui já alguns consultores recomendando as offshores, porque você cria uma blindagem, né? Então, essa exposição que hoje você, pessoa física, estaria sujeito e toda essa tributação, ela deixa de existir. Então, a gente pode estar criando camadas. A gente, às vezes, abre uma empresa local, abre uma empresa offshore, depois agrega nessa estrutura uma empresa que pode ser até aqui do Brasil, dependendo do benefício fiscal que isso vai gerar lá. Então, existem N formas de criar essas estruturas para minimizar todo esse impacto. E quais são os principais benefícios quando a gente fala de proteção patrimonial voltado mais para sucessão e herança? Quando nós realmente criamos uma estrutura de proteção adequada, não existe sucessão. E é como aqui nós também temos inventário. Então, vocês sabem que o processo de inventário é uma coisa muito cara. Então, existem estruturas que evitam processo de inventário, evitam 100% o imposto de sucessão, facilita a transferência para os herdeiros e, algumas vezes, dependendo da estrutura, se for uma estrutura mais robusta, não tem nem a transferência da participação societária, né, que aqui no Brasil ocorre. Então, esses bens automaticamente são transferidos para os herdeiros sem nenhum tipo de impostos e não temos ITCMB, não temos o ITBI, não temos nada dos impostos que são aplicados aqui, se numa estrutura adequada. Se não, está sujeito toda aquela tributação de bitributação, de retenção no momento da venda, de alíquotas de impostos mais altas, de tributação de receitas que, se estivessem em outra estrutura, não seriam tributadas, mas na estrutura pessoa física atualmente seriam. Então, existem muitas e muitas opções que a gente pode estar abrangendo, estudando, só que cada caso é um caso, né? Não tem como a gente generalizar e fazer assim um modelo copy and paste, para que não vai funcionar. Cada família é uma proposta diferente, cada família é uma estruturação diferente. É importante deixar o investidor brasileiro, quando ele vai fazer investimentos nos Estados Unidos, a gente pensa sempre em propriedades e imóveis. Mas não, né, Carol? Tudo que existir em contas bancárias, investimentos financeiros, tudo está sujeito à sucessão, né? Todo patrimônio, tudo desde carro, móveis que existem dentro da casa. Quando você vai fazer um processo de inventário lá, tem que listar todos os móveis, todos os bens, todas as contas bancárias, savings, planos previdenciários, tudo. Não tem nada que fique de fora. Você consegue dar um exemplo clássico assim de estruturação para o investidor e também de estruturação de proteção patrimonial para quem realmente vai emigrar? Para quem vai emigrar, nós temos um cenário muito diferente do que aquele que para quem não vai emigrar. Porque quem vai emigrar, novamente, pensando na tributação global. Então, se eu abro uma empresa para esta pessoa nos Estados Unidos que tem um vínculo direto com a empresa do Brasil, eu automaticamente já estou criando uma obrigação para ambos os lados. Então, o que a gente faz para o investidor, para o que vai se mudar e não vai ter investimentos, nós criamos estruturas de empresas americanas com a denominação de corporação, e essas estruturas participam da empresa do Brasil. Desta forma, a empresa americana pode receber todos os dividendos da empresa brasileira, que lá nos Estados Unidos a gente tributa na pessoa física. Então, a empresa paga e, quando distribui, paga novamente. Indo por este caminho, a gente evita a tributação sobre os dividendos. Os lucros, de qualquer forma, os resultados serão tributados, só que numa alíquota fixa e somente sobre 50% do resultado. Então, se eu te dar um exemplo em números, se eu falar de uma empresa que tem R$1 milhão de faturamento aqui no Brasil, e esse sócio dessa empresa se mudou para lá sem nenhum tipo de planejamento, o ano que vem, na declaração dele, sobre o ano de 23, ele vai ter que incluir este resultado de R$1 milhão. Mas espera aí, Carol, não distribuiu nada. Não importa, é sobre o lucro. Você tem que pegar a DRE do cliente, analisar se todas as informações estão ali. Sobre o lucro operacional, o imigrante será tributado, não só sobre a distribuição. Então, a única forma de minimizar nestes casos seria através de uma estrutura corporativa, participando do Brasil, esta empresa recebendo todos os seus dividendos e tributando o resultado, mas numa alíquota fixa de 21% e só tributando 50%. Então, esse é um cenário bem típico e usado ultimamente. Para aquele que vai adquirir um imóvel, eu não tenho a preocupação da bitributação, pelo menos falando de receitas daqui, porque o não residente só é tributado sobre receitas auferidas em solo americano. Só que, com o não residente, a preocupação é o quê? Sucessão.
Então, durante a pandemia, vários clientes, infelizmente, faleceram, não tinham estrutura adequada e algumas famílias não tiveram condição de pagar o imposto de transferência. Então, você pega um imóvel de $500 mil para transferir para a esposa ou para os filhos, que teria que ter sido pago um imposto de 40%. Então, nesses casos, a pessoa realmente acaba perdendo o teu patrimônio por não ter se preparado. Então, através de uma estrutura jurídica simples americana, que é uma LLC, tendo uma personalidade jurídica estrangeira, ou seja, uma offshore como sócia, então a pessoa física desse não residente não aparece, você evita em 100% o imposto de sucessão e diminui todos os impactos tributários. Existem também estratégias e planejamento para a transferência dos ativos? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a pessoa vai transferir tudo que tem numa corretora aqui no Brasil para lá. Se não planejado aqui, se você liquidar a sua carteira, você pode perder. Se você levar isto de uma outra forma, você pode sofrer uma tributação lá. Então, o primeiro passo é entender de qual forma essa carteira está posicionada no Brasil, para que possa ser feita a recomendação adequada do que seria melhor. Então, esperar um certo tempo para fazer a transferência para essa empresa offshore, porque a empresa offshore, e se você tiver um investimento através dela, você não paga impostos sobre as receitas auferidas. E você tem benefícios na hora de fazer a remessa, porque se você faz para investimento, você tem um benefício até mesmo do IOF, que o IOF de investimento ele é mais barato do que o IOF mandando de conta física para a pessoa física. Então, normalmente, para o não residente que quer levar investimentos financeiros, sem dúvida nenhuma, através de uma offshore, porque, por enquanto, se a legislação se manter como está, é a forma mais benéfica, porque a gente consegue evitar praticamente todos os impostos. Falando de legislação, a mudança de legislação nos Estados Unidos, drasticamente, ela ocorre de quanto em quanto tempo? Diferente do Brasil, né, que pode acontecer a qualquer momento, nós temos datas específicas. Nós tivemos uma mudança em 2019, que foi o TCJA, e agora existe uma proposta para 2025. A legislação será alterada novamente, devido às questões de inflação nos Estados Unidos. Eles estão criando um outro sistema, o qual eles vão tributar receitas de forma diferente, mas, por enquanto, nada altera nestas estruturas que nós estamos mencionando. Mas esta proposta de alteração ela vem mais para a parte da sucessão. Então, hoje, os residentes fiscais têm uma isenção. Então, se você tiver um patrimônio de até $12 milhões, você não está sujeito ao imposto de transferência de 40%. E eles querem, agora, nesta reforma, propor que este valor de isenção caia para 5 milhões. Então, é importante também a pessoa entender a necessidade do acompanhamento devido às mudanças de legislação, tanto brasileira como a americana também. Acaba sendo mais vantajoso fazer o planejamento lá nos Estados Unidos por conta disso, da estabilidade, porque a gente vê muito tributarista falando para a gente que acaba refazendo e refazendo e refazendo por conta da mudança da legislação. A gente tem atendido muitos escritórios aqui do Brasil lá para essas estruturações de sucessão, para famílias que têm grandes fortunas aqui no Brasil. A gente tem usado muito as estruturas de trusts em BVI, que são as Ilhas Virgens Britânicas, pois elas conseguem minimizar o impacto do Brasil também, pois o Brasil pede jurisdição quando o processo sucessório não está feito em um CPF ou em um CNPJ. Então, para aqueles que não vão emigrar ou para aqueles que não querem investir, mas que, sim, pensam em uma forma de minimizar os impactos aqui, trabalhistas, sucessórios, judiciais, a estrutura offshore tem servido como um excelente veículo. E é um processo simples de fazer essa transferência de uma offshore para cá, para que ela participe de uma estrutura de holding ou uma estrutura até mesmo empresarial para proteger contra os problemas trabalhistas, apenas através de um registro que tem que ser feito na junta comercial e na Receita para que essa empresa tenha um CNPJ e participe desse quadro societário. E esse processo ele é 100% legal, tem sido muito acompanhado por grandes profissionais aqui do Brasil e, na prática, tem funcionado muito bem, tem surpreendido as expectativas dos receios que tínhamos no passado. Será que o Brasil não vai conseguir passar por cima dessa empresa, prender os bens da empresa que estão lá fora? Não conhecemos casos jurídicos que até hoje aconteceu e tem funcionado muito bem.
Existem muitos paradigmas quando a gente fala de offshore, né, Carol, aqui para o Brasil. Mas não é simples abrir uma empresa num paraíso fiscal, né? Existe toda uma pesquisa, uma busca e tudo é declarado, né? Então, esses paradigmas eles têm que ser cada vez mais quebrados, né? Porque são estruturas totalmente legais. 100% legais. O grande ponto no Brasil, e todos sabem, né, foi que as offshores foram muito mal usadas por pessoas, até hoje, né, mas principalmente no passado, para tirarem dinheiro indevidamente do país, para receitas que nunca foram declaradas. E não preciso nem mencionar exemplos, porque eu acho que é fácil de lembrar dessa época, dos escândalos das offshores, do papel panamense, de várias situações que aconteceram, que o brasileiro falou assim, não, offshore é coisa errada. Gente que está fazendo alguma coisa errada ou que quer esconder e tinham, né, até medo perante a Receita brasileira de ter offshores. Mas é bem nítido, dentro da própria legislação brasileira, que as offshores elas são permitidas, ela é um instrumento legal de investimento e dentro de um planejamento sucessório, desde que tudo declarado, existe um compliance a ser seguido. Então, você tem uma offshore, você tem que declarar os bens que você tem nesta offshore, no caso daqueles que têm investimentos, etc., e etc., Então, o processo da declaração é o essencial para que a gente consiga manter a transparência e que consiga continuar usando essas estruturas para proteger aqui no Brasil também. Eu concordo e acho que a maioria das vezes as pessoas de bem, né, que nunca pensaram nesse processo, quando a gente fala de offshore, a pessoa já se assusta, parece que não estou te ofendendo, é possível e é legal, né? Então, acho que favorece muito e torna possível esses grandes planos, né, para você imigrar, para você proteger patrimônio, todas as estruturações globais. Eu vejo muito você falar isso, né? Sair da caixinha em relação ao mundo, né, Carol? O mundo hoje tem muitas oportunidades, né? Não só tem muitas oportunidades, mas como tem muito brasileiro que hoje não tem patrimônio só aqui, né? Que tem patrimônio na Europa ou alguma coisa que já no passado investiu, herdou. Então, essa conversa global ela está cada vez mais afunilando e partindo para um momento que eu acredito que daqui a alguns anos não vai mais existir essa diferença de tributação entre países. O mundo está caminhando para um processo de tributação global, pois hoje nós estamos em vários lugares ao mesmo momento. Então, você pode estar aqui, pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos. Então, é muita atenção a esta questão, né, e entender a importância dos benefícios fiscais que as offshores trazem. E lembrando que offshore não é um nome errado. Offshore nada mais que significa uma empresa fora daquele local onde você tem a residência. Então, aqueles que têm empresas nos Estados Unidos, uma LLC, por exemplo, também tem uma offshore. O fato de você ser brasileiro e ter uma empresa lá, ela é considerada uma offshore, mas desde que dentro de todas as regras de compliance é absolutamente viável, correto e funciona muito bem. Clara, você quer abrir para perguntas? Quer levar o meu microfone? O seu não está funcionando? Obrigada. Bom dia. Qual o tempo e o processo para abrir uma offshore lá fora? Qual o tempo que leva e qual o processo, a documentação que você precisa? Para a abertura de uma offshore, existe um compliance, dependendo da jurisdição escolhida. Normalmente, esse compliance ele exige cópia de passaporte, ele exige um comprovante de residência e existe um questionário a ser preenchido, como, por exemplo, da onde você ofere receita? Do trabalho? Foi uma herança? Foi a venda de um imóvel? Para eles saberem a origem desse dinheiro que você vai estar remetendo para lá. Então, o processo do compliance ele demora em torno de uns 7 a 10 dias, desde que a documentação seja recebida toda completa de uma vez, elegível, a gente consegue ter uma offshore aberta em torno de uns 20 dias. Então, alguns problemas que existem com a abertura de offshores é compliance. Então, tem pessoas que são expostas no Brasil, pessoas que já tiveram algum tipo de problema aqui. Então, hoje em dia, para vocês entenderem como está seguro essa questão, as próprias ilhas que abrem essas offshore, elas não permitem pessoas que tiveram problemas fiscais ou problemas políticos e etc. aqui no Brasil que abram offshores. Então, existe um compliance, mas que ele é simples, né?
É uma questão que é feita internamente por eles. Em torno de 20 dias, a gente tem todo o processo. Nos Estados Unidos também, a abertura de uma empresa, acho que na Flórida a gente tem sucesso em 10 dias, né? 10 dias, dependendo do caso, a gente consegue Estado. abrir com emergência, às vezes abre com tempo inferior também. Tudo depende muito do momento, né? Então, alguns momentos da economia que tem um recebimento, vamos dizer, pela nossa junta comercial na Flórida, que é maior, então eles atrasam um pouquinho com os processos, mas normalmente em torno de 7 a 10 dias, no máximo aí uns 20 dias também. Você, Carol, com a sua licença, você é permitido atuar em todo o território americano. Você percebe muito essa diferença entre os estados lá? É muito diferente daqui, né? Muito diferente. Imigrar para a Flórida, você vai ter um custo. Imigrar para a Califórnia, você vai ter outro custo. Em relação a impostos, em relação ao custo de vida, em relação a valores de produtos. Então, cada estado, eu acho que como aqui também, né, existe essa diferença muito forte. Então, quando pensar numa mudança, em um planejamento para se mudar, primeiro é definir o local onde você vai, porque muitas vezes você precisa estar por dentro daquela legislação. Mas eu já sei tudo dos Estados Unidos, mas você sabe tudo da Califórnia, você sabe tudo do Texas? Não. E cada estado realmente tem uma legislação muito específica. A Clara está com... Olá, bom dia, Carol. Um sócio hoje de uma empresa enquadrada no lucro real, ele vai fazer investimento, vamos citar a Flórida. Você recomenda a abertura de uma empresa para fazer esse investimento lá, ou ele pode fazer esse investimento daqui do Brasil sem precisar abrir a empresa lá? Existe a possibilidade de você domesticar uma empresa estrangeira. Então, se você tem já um CNPJ aqui, um nome, a gente só domestica esse nome lá, que é o mesmo processo que eu faço com as offshores aqui no Brasil. E você pode ter uma atividade comercial. Só que se a gente for falar em tributação, não seria o melhor caminho, porque você estaria sujeito a uma tributação altíssima, que a gente chama de branch profits. Então, essa estruturação de iniciar um negócio lá, internacionalizar a sua marca, tudo vai depender do tipo, se é produto, se é serviço, se você vai depender de matéria-prima daqui, de que tipo de atividade você desenvolve para que a gente consiga criar a estrutura mais adequada. Mas, normalmente, falando em tributação, não é a melhor forma para você internacionalizar a sua empresa e começar a ter vendas lá. Então, seria através de alguma outra estrutura que pode ser decidida com você em relação a objetivos lá. Muitas vezes a gente nem vincula as empresas, quase uma prestação de serviço. Não preciso de nenhuma matéria-prima da minha empresa aqui, a gente não faz esse vínculo. Então, a gente deixa as duas empresas bem independentes, porque sai bem mais viável e bem mais barato, tanto a gestão como a parte tributária desta empresa. E existem alguns casos que é interessante a gente, sim, vincular as empresas devido a benefícios que você possa ter em termos de ou exportar ou outros benefícios fiscais. Mas, resumindo, na maioria das vezes, eu não usaria direto a empresa para entrar no mercado. Bom dia, Eleazar, Rio Grande do Norte. Na questão tributária, a reforma tributária do Brasil fala num IVA de em torno de 29%. Eu pergunto, quanto se paga de IVA nos Estados Unidos? Quanto se paga de imposto pessoa física? Não, o IVA, Imposto de Valor Agregado sobre desculpa, o consumo. eu não tinha escutado o imposto que o senhor perguntou. Obrigado. Nós não temos impostos sobre a maioria dos consumos, mas nós temos um imposto semelhante ao ICMS, que ele é cobrado no momento da venda do consumidor. Então, também não é o comerciante que paga. Este imposto ele varia, não é nem de cidade para cidade, mas de município para município. Então, por exemplo, em Orlando, se você vai comprar um copo, você vai pagar o valor do copo, não pode estar agregados impostos como IVA, etc., no valor, e aí na sua fatura vai vir mais 6,5%, que o comerciante tem a obrigação de recolher e passar para o devido município o qual ele está sediado. E na lateral, em Kissimmee, já é 7,5%. E aí você atravessa uma rua, já é 7%, aí você vai para outro estado, já vai para 9%, aí você vai para Nova York, vai para 10%. É chamado sales tax, né, Carol? Chama sales tax. Olá, bom dia. Eu tenho uma dúvida. No caso de uma offshore, então, eu posso colocar os meus bens do Brasil nela, em algum lugar que eu escolher, e ela depois não vai ser tributada na hora da sucessão, é isso? Bom,
eu vou tentar exemplificar. O que a gente tem feito muito, você faz a abertura de uma offshore, esta offshore ela vem para o Brasil de qual forma? Através de uma domesticação. Então, o seu contador vai tirar um CNPJ para ela e vai registrar lá na junta. A offshore ela pode ser dona diretamente do seu patrimônio aqui, ou ela pode entrar num quadro societário, como, por exemplo, de uma holding, porque se você já tem todos os imóveis dentro de uma holding, só que você é o sócio, você continua exposto. Então, a gente tira as participações físicas e entra com o offshore. E existem outros casos que a transferência dos ativos estão sendo feitas diretas para as offshores. Só que aí, lembrando que, se está um imóvel na pessoa física ou numa holding, vai ter que pagar o ITCMB de transferência para esta offshore. Só quando se leva em consideração os aspectos sucessórios e a proteção e a blindagem, às vezes vale a pena o estudo. Eu sempre gosto de pedir para os clientes, me dá números. Então, vamos fazer um estudo. Quanto você gastaria de TCMB para transferir tudo isso? Ou quanto você teria de ganho de capital contra esse outro lado, que o teu impacto aqui, por exemplo, seria entre inventário, sucessão, um valor 2x. Então, essa análise ela é muito importante fazer com o cliente para entender o que ele está buscando também, né? Se é só a proteção contra, por exemplo, causas trabalhistas, se é realmente associado ao planejamento sucessório para que os herdeiros estejam protegidos. Então, mas a gente pode bater um papo depois, naquele lugarzinho ali. E aí eu explico mais um pouquinho. Só para deixar claro, assim que os painéis se encerram, os painelistas estão disponíveis para tirar dúvidas de vocês também, certo? Bom dia, Ribeiro. A tributação na importação e exportação daqui, como é que você poderia ajudar? Eu vou importar um produto daqui, como é que eu ficaria? Tem a legislação, não deixo, mas aí como é a sua consultoria para a gente pagar o mínimo possível e ser viável essa importação? Ou também uma exportação de lá, eu trazer alguma coisa para vender aqui para se tornar viável. Tem jeito ou não? Sim, nós fazemos, inclusive, bastante isso, né, Bia? A gente tem vários clientes que até antes de passar por uma consultoria já estavam fazendo, no caso, exportação. Né? Estavam tendo os impostos aqui, vocês sabem que são bem diferentes de lá. Então, lá vocês têm uma alíquota específica para cada produto. Então, dependente da região que vai sair. Lá nós temos uma tabela federal. Então, você tem que observar essa tabela para entender as alíquotas do produto a ser importado ou exportado. Mas, de qual forma a gente trabalha? A gente já trabalha criando estruturas as quais você consiga importar ou exportar com o menor impacto. Então, você me dá o seu produto. E, por exemplo, o teu produto não necessariamente está saindo do Brasil. Então, sei lá, meu produto sai da China, vem para o Brasil e depois eu quero vender lá. Então, a gente desenha uma estrutura a qual a gente consegue diminuir o impacto dos impostos, que aqui no Brasil é bem mais alto do que lá, da importação, que eu sei que é maior, e o da exportação também. Então, existe uma forma da gente, sim, ajudá-lo nesse processo, fazendo uma pesquisa de qual forma levar ou trazer o seu produto de uma forma economizando, inclusive, nas taxas de importação e exportação. Além disso, acho que é muito importante o estudo do mercado e da mobilidade. Então, qual porto descer, para quais estados você gostaria de trabalhar a venda do seu produto, porque, como o Sales Tax, né, Carol, ele vai estar ali por região, é muito importante fazer esse estudo também da logística lá, porque a logística lá também impacta, assim como aqui, muito no custo do produto. Com certeza. E a viabilidade também do produto, no caso, quando ele é levado, né? Sim. Muito obrigada, Carol e Bia. O senhor... Pode concluir. Acho que é fundamental. Amanhã a gente vai falar sobre internacionalização e investimento lá. Amanhã a gente vai falar só sobre esse assunto, porque eu tenho até vários exemplos que são marcas muito conhecidas aqui no Brasil, que eu vou trazer para vocês, a gente vai falar sobre isso, de marcas que fizeram tudo certo para internacionalizar e chegou lá e não deu certo. Então, a primeira parte da nossa consultoria envolve justamente isso, a viabilidade. E a gente explicar com bastante clareza que, às vezes, o cliente fala, não, mas meu produto é ótimo. Eu falo, seu produto é incrível, mas não para o mercado americano nesta forma. Ele precisa ser adaptado. Então, esses estudos, eu acho que eles são até mais importantes do que a segunda parte do processo. Porque, às vezes, você leva tudo e você não tem mercado para isso. Por exemplo, um exemplo aleatório. Eu vou fabricar uma cerveja aqui.
Mas lá eu vou para uma região que tem cerveja melhor, mais barata, e não tem como. Eu não vou conseguir viabilizar esse produto lá. Então, esse estudo que você falou e a tributação tem que ser muito bem pensado. Porque senão vai fazer isso aí, e aí é onde a gente, muitas vezes, você não dá certo, né? Sem dúvida, análise dos concorrentes também, né? Então, você tem que entender a aceitação do produto e quem são os seus concorrentes. Aí, a partir daí, a gente começa a entender o que você pode fazer diferente para ter um diferencial e entrar no mercado de uma forma impactante. A mesma coisa também de lá para cá, né? A mesma coisa de lá para cá, exato.